Boa tarde. Graça, paz e misericórdia do Senhor. Amém? Gostaria que você começasse esse culto olhando para a pessoa que está do seu lado, estendendo um grande sorriso para ela. Simplesmente sorria. Se você está com seu esposo e sua esposa, aproveita e dá um beijinho. Eu gostaria de ler um texto para que nós começássemos a adorar o Senhor e te convidar a pensar e refletir um pouquinho só de como nós chegamos, tá certo? Jeremias 17, verso 9 em diante, diz o seguinte: o coração humano é terrível, sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração e examino a mente. Eu examino o coração humano, vou à raiz de tudo. Eu trato o homem como ele é, na realidade, não pela aparência. É muito bom a gente poder chegar aqui e adorar o Senhor, não é? Só que também, às vezes, nós chegamos tão corridos que a gente nem se liga no que realmente está acontecendo. E é interessante saber que Deus, com os olhos postos nesse lugar, olha para nossas vidas e não julga a nossa atitude em si, não só a intenção, mas Ele julga o seu coração. E sabe dizer exatamente se você o está adorando ou não. Há uma parábola, inclusive, que Jesus diz assim: olha, tinha o fariseu e o publicano. E o fariseu falava: Senhor, muito obrigado porque eu não cometo estes pecados. Em resumo. Mas o publicano não tinha coragem de levantar os olhos aos céus. E batia no peito e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus pergunta: qual dos dois vocês acham que alcançou graça diante do Senhor? Lógico que foi o publicano. Então, com essa atitude hoje, eu gostaria de te convidar a adorar o Senhor, a chegar na presença de Deus, a derramar o seu coração, independente do momento, independente das circunstâncias, mas com tudo que você tem para adorar o Senhor. Podemos começar esse culto assim? Então vamos ficar em pé. Essa equipe maravilhosa vai nos conduzir num cântico. E eu gostaria que você realmente abrisse o seu coração e começasse a dizer: amo o Senhor.
Aleluia, Deus. Esse cântico expressa realmente o nosso desejo, a nossa vontade, o que nós sentimos pelo Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Nós queremos viver o Senhor no dia a dia. Nós queremos viver a tua vontade nesse dia a dia. Esse culto, ó Deus, é para adoração do teu nome. É para dizer ao Senhor, ó Deus, que independente das circunstâncias, independente das calamidades que a vida nos traz, independente das vitórias que nós conseguimos, independente, ó Deus, das tuas bênçãos ou não, nós amamos o Senhor. Nos reunimos aqui porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor de nossas vidas. Ao Senhor nós nos rendemos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Passeia no meio do teu povo, ministra sobre o coração das pessoas que te adoram, Deus. Ministra sobre o coração da tua igreja. Ministra para que o Senhor seja exaltado. Para aqueles que entraram aqui buscando uma resposta, tenham uma resposta do Senhor. Para aqueles que vieram buscando um consolo, tenham o consolo do Senhor. Para aqueles que vieram simplesmente dizer: eu estou aqui para te adorar. Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Recebe, ó Deus, nosso culto ao Senhor é feito de uma mente tranquila, de uma mente, ó Deus, que conhece o Senhor, e de um coração cheio de gratidão para adorar o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudamos o Senhor mais uma vez. Deus é o nosso Deus e vivo está, amém? Pode se assentar. Anota aí o que nós temos das comunicações e dos próximos eventos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. Ser pai é ser o sacerdote da casa, ser aquele que tanto representa a figura de autoridade máxima, aquele em quem todos podem confiar, como também o colo, que está sempre disponível aos filhos. É ser o responsável por garantir a sexualidade saudável de seus filhos, a segurança e a estabilidade espiritual e emocional do lar. Neste Dia dos Pais, a sugestão do Mini é para que os filhos façam cada dia da semana um carinho diferente ao papai. Por exemplo, segunda, quando ele chegar do trabalho, os filhos podem tirar seus sapatos e lavar os seus pés. Na terça, podem levar o café da manhã na cama do papai, com a ajuda da mamãe. Na quarta, as crianças podem escrever vários bilhetes de amor para serem colocados no painel do carro do papai. Na quinta, depois do banho, os filhos podem fazer a massagem com creme nos seus pés. Na sexta, todos os filhos na cama do papai podem brincar de guerra de travesseiros e depois arrumarem tudo. No sábado, o papai escolhe um brinquedo de sua infância para brincar com os filhos. Domingo, dia dos 1000 beijinhos. É beijinho a toda hora. O Mini deseja a todos um feliz dia e Semana dos Pais. Se o seu filho teve uma experiência com Deus e ficou claro que depois disso ele mudou as atitudes, então ele está pronto para afirmar um compromisso sério com Deus e com a igreja através do batismo. Procure o Mini no segundo andar para fazer inscrição, uma entrevista e tirar dúvidas. É imprescindível a presença dos pais, pois queremos que os responsáveis estejam acompanhando seus filhos e iniciando um discipulado formal com eles. A Mini Companhia de Artes está retomando os ensaios e se preparando para os eventos do segundo semestre e fim de ano. Precisamos do compromisso dos pais trazendo seus filhos. O Mini procura proporcionar experiências e amizades saudáveis em encontros com Deus, através da arte, nos ensaios de coreografia. Então anota aí, quarta-feira, Grupo Fraldinhas, 0 a 2 anos, Grupo Dente de Leite, 3 e 4 anos, Grupo Kings Baby, 5 e 6 anos, Grupo Kings Little, 7 a 9 anos e Grupo Kings Junior, 10 a 13 anos.
O Mini agora tem a escola do Mini Discípulo. Nosso objetivo é capacitar crianças e pré-adolescentes que já foram batizados e que são líderes de células a crescerem no conhecimento e na graça do Senhor, como discípulos dele. A primeira turma do curso Fundamentos, formada por líderes de células de pré-adolescentes, já completou seus estudos e agora poderá fazer o curso de treinamento de líderes de célula. As aulas do Centro de Ensino Musical estão a todo vapor. Alguns alunos já estão participando de equipe de louvor que ministram no culto dos pré-adolescentes aos domingos, nos cultos semanais da igreja, bem como no período de louvor em suas células. Você sabia que muitas células não têm pessoas aptas para cantar, tocar e ministrar? Pense, ore sobre isso e não perca tempo. Faça sua matrícula na Secretaria do SEM no 3º andar. Atendemos de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas e sábado, das 8 ao meio-dia. Você ainda não fez sua inscrição para a Conferência MDA? Ainda dá tempo, pois a conferência acontece de 22 a 24 de agosto na comunidade cristã El Shaddai. As inscrições estão abertas em nosso site e no balcão, ali no hall, durante os cultos. O valor do passaporte é de apenas R$ 80 e inclui as 3 noites do evento, 4 workshops que serão realizados durante o dia e ainda uma manhã de ministração especial. Inscreva-se! No dia 11 de setembro, iremos realizar um churrasco missionário com o objetivo de levantar recursos para a realização da viagem missionária do casal Ivo Pina e Luciana. Este evento será realizado com a parceria da Célula 231 no espaço alternativo da Igreja Batista Memorial. Contamos com a presença de todos e desde já agradecemos por caminharem conosco em amor e fé. Mais informações com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 4421. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco para rever essas e outras notícias. Veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Desejamos, neste domingo, um dia muito especial aos papais. Que vocês tenham cada vez mais um caráter parecido com o de Deus, o nosso Pai. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Graça, paz e alegria! Amém! Feliz Dia dos Pais. Por favor, os papais fiquem em pé, por gentileza, para que a igreja veja quantos pais lindos, compromissados com a causa. Uma salva de palmas para os papais. Que o Senhor fortaleça com sabedoria do alto a cada um de vocês. Amém, pode se sentar. Queridos e queridas, olha só, a cada dia se aproxima mais o privilégio de estar servindo na causa do Pai. Porque essa semana vai acontecer a capacitação de facilitadores do Mini. Olha só, a sua oportunidade de servir no reino está chegando. Lá no Mini a gente aprende uma porção de coisas, não somente a ensinar. E, embora a gente esteja no mundo virtual muito forte, as crianças ficam deslumbradas quando a gente prepara alguma coisa artesanal para eles. Assim como a tia Roseli preparou a nossa maquete da última lição, ela preparou com todo carinho. Eles ficam totalmente deslumbrados pelos trabalhos manuais dos nossos facilitadores, porque nós estamos encerrando hoje a série de parábolas de Jesus, né? E essa última lição explica sobre a diferença do joio e do trigo. Então, gente, é uma coisa muito atual. O joio, essa plantinha maior, ela é muito semelhante ao trigo, extremamente semelhante. Inclusive, ela cresce mais do que o trigo. Só que ela não produz nada. E a Bíblia diz que o joio vai ser separado por um anjo, e o que está reservado para o joio é ser queimado. E o que está reservado para o trigo, aquele que frutifica, que dá frutos, é o celeiro celestial.
Olha que coisa maravilhosa. Então é preciso saber identificar o joio e o trigo. Eles são muito semelhantes. E o joio, ele até suga as características do trigo, mas aquele que conhece os corações sabe identificar quem é joio e quem é trigo. Ele não faz isso, não dá essas parábolas para amedrontar, apenas para alertar. Não precisa camuflar-se no meio do trigo. Seja trigo, não seja joio, porque o destino do joio é o fogo. O destino do trigo é o celeiro celestial. Então, que nós possamos todos ter não só a aparência, mas o resultado do trigo, que é frutificar, multiplicar, em nome de Jesus. E é isso que as crianças vão aprender hoje lá em cima com a gente. Então, não se esqueçam, nós teremos a oportunidade celestial de estarmos aprendendo sobre como educar príncipes e princesas, olha só. Dia 17, 18, 19, capacitação do Mini. As inscrições estão lá no segundo andar com a gente, ok? Então, nós vamos nos colocar em pé para recitarmos o nosso versículo. Vamos ver as vozes bem lindas. Igreja em uníssono. Então, o povo de Deus brilhará como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, 43. Aleluia. Oh, Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos coloca lições. O Senhor nos coloca experiências para estarmos mais estreitos com o Teu Espírito Santo, mais estreitos com o sacrifício do Teu Filho, Senhor, e mais estreitos com o Senhor, o nosso papai, Papai, que nos dá resposta, que nos dá a vida eterna. Oh, Paizinho, abençoa todos os teus queridos e queridas que estão ali dispostos com o coração entregue no teu altar para ministrar os teus príncipes, as tuas princesas, de como agradar realmente o coração de um papai tão amoroso. Senhor, que a boca de cada um esteja de acordo com a tua palavra, papai. Que seja lançada a tua semente santa e que o Espírito Santo faça frutificar como trigo. E todos estejamos no celeiro celestial quando o seu anjo virá. Por fim, escolher trigo e joio, que nós sejamos aprovados quando nos apresentarmos na tua casa, na tua presença, grande, grande papai. Nós sabemos que tu és um pai amoroso e também sabemos que tu és um pai justo. Coloque em nós a tua justiça e a tua sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Amém! Os pré-adolescentes no corredor central com a tia Tati e os pequeninos aqui. Obrigada, tio Fred. Vocês podem sentar. Joia, joia. Rapaz, vai dar trabalho lá em cima, hein? Joia. Veja só, nosso culto sempre fica mais bonito quando você que está sendo, que foi ou foi convidado para estar conosco, embeleza o culto conosco. E eu gostaria de conhecer, quero conhecer, pelo menos para te dar um abraço, perguntar o seu nome. Você que está nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez. E se você não ficar com muita vergonha e pudesse levantar um pouquinho só agora, eu gostaria que você fizesse isso nesse momento. Pode ficar em pé? Olha, seja bem-vinda. Há mais visitantes? Gente, ela precisa de 10 apertos de mão e abraços. Há mais pessoas por aqui que estão nos visitando? Sejam bem-vindas ali no fundo, olha só. Vocês podem ficar em pé? Já estão de pé? Tá bom.
Não pode fazer isso com visitante, Jefferson, né? Amados, é muito bom poder ter o culto e pessoas que estão conosco aqui. E eu quero dizer para vocês que estão nos visitando, essa é a vontade de Deus. Deus os trouxe aqui e você tem um momento escolhido para falar com Ele. Amém? Nós veremos agora nosso momento missionário. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã. É uma honra, um prazer muito grande estar falando contigo nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela tua presença, pela tua oração e o teu testemunho. Eu quero encorajar você a participar da OMF, da Oferta Missionária de Fé. É uma oferta que sai voluntariamente da nossa vida para abençoar a área de missões. Missionários que estão espalhados dentro do nosso estado, do Brasil e no mundo inteiro. Projetos sociais que dependem da nossa oferta missionária de fé. Fé porque nós cremos que Deus vai colocar nas nossas mãos recursos para abençoar. Você pode fazer isso de várias maneiras. Primeira maneira, você pode, uma vez por mês, colocar no envelope o valor que Deus está colocando para abençoar o trabalho de missões. Uma vez por mês, fácil. Uma outra maneira, você pode utilizar transferência bancária. Vai aparecer a conta aqui para você, a conta bancária, e você pode transferir. Pedimos para que você, por favor, mande um e-mail para tesouraria@primerabatista.org.br para que a gente saiba que você está ofertando para missões. E a terceira, a mais simples de todas, use o seu cartão de crédito e parcele em 12 vezes o valor que você deseja para investir na obra missionária. Viu como foi fácil? Investir em missões no reino de Deus é muito bom. Eu tenho certeza, Deus vai abençoar a tua vida grandemente, a tua família poderosamente, pela tua fidelidade mês a mês. Louvado seja Deus pela tua vida. Um grande abraço. Durante esse primeiro cântico, nós vamos entregar nossos dízimos de ofertas. E você pode, como sugerido pelo pastor Djalma, o pastor de missões, fazer e entregar sua oferta missionária também. Durante o primeiro cântico, até que todos entreguem, nós ficaremos sentados. Depois que todos entregarem, a gente fica em pé e continua louvando ao Senhor. Amém?
Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor nos comprou com um alto preço, preço de cruz, ó Deus. Ó Deus, e nada, Senhor, pode pagar o preço que o Senhor pagou naquela cruz, Deus. Nós ansiamos pela tua volta, ansiamos pelo encontro com o Senhor. Aleluia.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é o nosso Deus poderoso. Aleluia, Senhor. O Senhor é o Deus que nos chama a caminhar sobre as águas. O Senhor é o nosso Pai, aquele que nos sustenta, aquele que nos ama, aquele que quando estamos sem esperança, o Senhor nos renova a cada amanhecer, Senhor. Ó Deus, o que seríamos de nós se não fosse o Senhor? A Tua voz nos chama a cada dia e nós queremos nos entregar, Senhor, diante da Tua presença. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei,
que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas orarei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Aplauda o nome do seu Senhor. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Ó Deus, como diz essa canção, nós somos do Senhor e o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui na tua casa, reunidos no nome do Senhor Jesus, mais uma vez para sermos ministrados por ti, mais uma vez para adorarmos o Senhor através dos louvores. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque a tua obra em nossas vidas, ela é contínua. A cada dia o Senhor acrescenta algo, a cada dia o Senhor transforma algo, a cada dia o Senhor modifica algo. Tudo, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia estarmos dentro da tua vontade, a cada dia crescermos na tua presença, crescermos na vida cristã. E esta tarde não será diferente. Por isso, Espírito Santo, prepara nosso coração, nossa mente. Não deixa que nada venha impedir o agir do Senhor em nossas vidas. Não deixe que nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Por isso, Deus, que possamos estar com os ouvidos bem abertos, para sairmos daqui edificados, sairmos daqui transformados, sairmos daqui, ó Deus, ó Pai, com a fé aumentada. Pai, eu coloco cada vida que está aqui essa tarde, a luta que cada um tem vivido, que cada um tem travado, as preocupações, os estresses, ó Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Pai. Esse é o momento da gente esquecer um pouco disso e estarmos atentos àquilo que o Senhor quer nos dizer. Por isso, Espírito Santo, faça a tua obra por completo na vida de cada pessoa aqui, Senhor, para que possamos sair daqui maravilhados com o teu agir. Nós entregamos esse momento de ministração da palavra nas tuas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, meus irmãos. Quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento está acontecendo os Jogos Olímpicos.
E muitos atletas estão ali para vencer, para ganhar a tão sonhada medalha de ouro. Mas eu quero dizer para você que veio aqui essa tarde, você já é mais que vencedor, amém? E você não está recebendo uma medalha de ouro, mas você já recebeu a coroa da vida eterna, amém? Glória a Deus, aleluia. Quero dar os parabéns a todos os papais que estão aqui nesta tarde. Sempre digo, a diferença do dia dos pais e do dia das mães, é que no dia dos pais você pode comprar um presente mais barato, amém? Glória a Deus. Você já parou para pensar quantas experiências você já viveu? Algumas experiências foram boas, algumas experiências foram desagradáveis, algumas experiências foram emocionantes, experiências sofríveis, experiências que você gosta sempre de relembrar, mas existem também experiências que você não quer lembrar nunca mais. Na vida cristã, você também já viveu muitas experiências com Deus, experiências que levaram você mais perto de Deus, experiências onde você viu claramente Deus agir, experiências que você experimentou o poder de Deus agindo em uma causa, na sua família, ou na sua própria vida, ou numa circunstâncias, onde você orou e colocou diante de Deus. Nós podemos dizer que todos nós que estamos aqui, temos algo a contar a respeito de nossas experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Experiências com Deus. Experiências com Deus não devem acontecer somente uma vez na nossa vida, como foi no dia em que nós aceitamos a Jesus. Experiências com Deus, elas devem fazer parte do nosso dia a dia, devem fazer parte do nosso caminhar, da nossa vida cristã. Pessoas que servem a Deus precisam viver constantemente experiências com Ele. E para falar sobre esse assunto, sobre experiências com Deus, nós vamos olhar hoje para a vida de Abraão. Abraão foi uma pessoa que viveu muitas experiências com Deus, mas a experiência que mais marcou a sua vida, mais marcou a vida de Abraão, foi a experiência de fé que ele viveu com Deus. Por isso que Abraão, ele é conhecido por todos nós, e ele é conhecido também através da Bíblia como o pai da fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós podemos dizer que a fé é deixar de confiar nos nossos recursos para confiar nos recursos que vêm de Deus. Vale a pena lembrar que para a fé estar presente, você também precisa ter uma atitude presente que condiz com a fé que você está professando. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é. Então, para a fé estar presente, você também precisa ter uma atitude que condiz com aquilo que você está falando. Abraão teve uma experiência fantástica com Deus, uma experiência muito forte, e que nos deixou muitas lições, no qual nós vamos aprender esta tarde. Deus lhe chama para viver experiências com Ele. Deus lhe chama para você viver experiências com Ele. Pode ser desde uma experiência de oração, até uma experiência de um milagre. Quem está disposto a andar com Deus, vivenciará grandes experiências com Ele. Mas algumas experiências vão requerer a sua fé. Algumas experiências vão requerer a sua coragem, a sua disposição, a sua perseverança. Outras experiências ainda vão requerer o seu tempo, a sua energia, os seus recursos. Ainda outras experiências vão requerer de você a sua paciência, a sua fidelidade e talvez as suas lágrimas. Mas a verdade é que é melhor viver experiências com Deus do que viver experiências com o mundo. Melhor é viver experiências com Deus do que viver experiências
com o diabo. E nós vamos observar na vida de Abraão, nessa experiência que ele teve com Deus, alguns momentos dentro dessa experiência. E são esses momentos que eu quero compartilhar com você aqui essa tarde, para que nós possamos ser edificados por Deus. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Gênesis. O primeiro momento que Abraão viveu nessa experiência, Gênesis capítulo 12, foi o momento do chamado. Momento do chamado. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 5, olha o que diz. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então nós podemos observar aqui nesse texto que Abraão recebeu um chamado para ser um homem usado por Deus. Deus faria de Abraão pai de multidões, pai de nações. Versículo 2 é muito claro. Deus falou para ele: Abraão, farei de você um grande povo. Você será pai de multidões, Abraão. Você será pai de nações. Deus estava chamando Abraão para uma vida de grandeza e não para uma vida de mediocridade. Deus é um Deus não é um Deus da escassez, mas é um Deus da fartura. Então ele estava chamando Abraão para viver uma vida de grandeza, uma vida de muitas bênçãos. Irmãos, Deus nos chama para viver essa vida de grandeza. Deus nos chama para viver experiências fantásticas com Ele. E as mesmas condições que Deus deu a Abraão, Ele também dá a mim e a você. Ele dá a Abraão a certeza da provisão, Ele também nos garante isso. Ele dava a Abraão a certeza da vitória, Ele também nos garante isso. Ele dava a Abraão a certeza da companhia, Ele também nos garante isso. Então Deus, Ele nos chama para viver essa vida de grandeza, essa vida de bênçãos ao lado dEle. Assim como fez com Abraão. No versículo 2, ele diz, ainda no versículo 2, você será uma bênção. Abraão, ele recebeu uma palavra profética de Deus, que ele seria abençoado. Aonde ele colocasse os pés, o Senhor abençoaria, o Senhor daria a terra para ele. Irmãos, que chamado maravilhoso que Abraão recebeu. Abraão seria abençoado por Deus. Que bênção a gente ouvir em voz audível isso do Senhor, Ele nos dizendo: olha, Jean, você será uma bênção. Fulano, irmão, irmã, você será uma bênção. Todos nós gostamos de receber e gostaríamos de ouvir nessa voz suave do Senhor. Como vocês estão me ouvindo, o Senhor nos dizendo: você será uma bênção. Agora observe o seguinte, o que eu vou te dizer. Receber o chamado é gostoso, receber o chamado é maravilhoso, mas pagar o preço por esse chamado que nós recebemos, a coisa é bem diferente, a coisa começa a mudar. Versículo 1, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que Abraão deveria sair da sua zona de conforto. Ele precisava sair da sua zona de conforto. Irmãos, sair da zona de conforto é um dos nossos maiores desafios. Porque o ser humano, por natureza, ele quer o quê? Conforto e segurança. São duas coisas que o ser humano luta.
essa correria de um lado para o outro, de pessoas correndo de um lado para o outro, prestando concurso, estudando mais e mais, é por quê? Porque as pessoas querem o quê? Conforto e segurança. Então Deus fala para Abraão: sai da sua terra. Agora entenda bem, todos nós fomos chamados, porque as pessoas confundem, acham que chamado é só uma questão de você se envolver em algum ministério de tempo integral ou tempo parcial. É isso também. Mas todos nós que aceitamos a Jesus, nós aceitamos esse chamado de servir a Deus. E quando nós aceitamos o chamado de servir a Deus, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós saímos da zona de conforto e entramos na zona de confronto. Por que zona de confronto? Porque aí nós vamos confrontar os valores do mundo, que não serão os nossos. Nós vamos confrontar o diabo, que se levantará constantemente contra nós. Nós vamos confrontar a nossa carne e o nosso próprio eu. Então, quando nós somos chamados, nós somos convidados a sair da nossa zona de conforto e entrarmos na zona de confronto, onde nós vamos confrontar os valores do mundo e a nós mesmos. Ser chamado por Deus é isso, é você deixar de viver para si e viver para Ele. Simples. Então, nós temos esse chamado e nós precisamos sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto vai custar muito e vai exigir muito a sua fé. Irmãos, muitos de nós queremos ser chamados por Deus, queremos receber essa palavra que Abraão recebeu. Só que nós não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. A gente quer receber mais de Deus, a gente quer ser cheio de Deus, mas a gente não está disposto a sair da nossa zona de conforto e passar tempo orando. A gente quer ser usado por Deus, mas a gente não está disposto a deixar de viver menos para si e viver mais para Deus. Irmãos, Deus nos chama a vivermos experiências com Ele. E nessas experiências vai haver o momento do chamado, onde Deus vai lhe chamar para você sair da sua zona de conforto, a sair da onde você está. Então você precisa obedecer, mesmo que você saia da zona de conforto e entre na zona de confronto. Obedeça esse momento que todos nós temos, que é o momento do chamado. Volto a repetir, não é um momento só na vida de quem é pastor, na vida de quem é missionário, ou na vida de alguém que se envolve em algum ministério da igreja. Ser chamado por Deus é simplesmente ser chamado para deixar de servir ao mundo, para servir a Deus. Porque não tem meio caminho, ou você serve ao mundo, ou você serve a Deus. Alguém você sempre estará servindo, ou você estará servindo ao mundo, ou estará servindo a você mesmo, ou você estará servindo a Deus. Amém, irmãos? Segundo momento, nessa experiência de Abraão, foi o momento da promessa. Agora, vamos para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículo 14 a 17, o texto diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Versículo 16: Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Irmãos, agora o Deus está falando para Abraão o quê? Que ele vai dar muita terra. Versículo 15: Toda a terra darei a você. Agora entenda o que eu vou dizer. Quando Deus nos chama para vivermos experiências com Ele, Ele também reserva para nós muitas promessas que nós iremos conquistar.
É nas experiências com Deus que estão as promessas que Ele reserva para nós. É nessas experiências com Deus que as promessas de Deus nos alcançam. Por isso que Ele nos chama a vivermos experiências com Ele. Abraão iria conquistar com a ajuda do Senhor muita terra, terra de fartura, terra boa. Irmãos, Deus tem muitas promessas para mim e para você conquistar, e nós precisamos acreditar e visualizar essas promessas. Agora entenda bem o que eu vou dizer a você. Pode ser que essas promessas que Deus tem para você não estejam no lugar onde você está, ou vão requerer mudanças na sua vida. Quem está me entendendo, levante a mão. Há promessas de Deus para a sua vida que talvez não está aonde você está. Ou talvez vão requerer algumas mudanças na sua vida para que elas venham sobre você. Talvez você já desfrutou de muitas promessas de Deus. Você sonhava em comprar um carro, você conseguiu. Você sonhava em comprar uma casa, você conseguiu. Você sonhava ter um sucesso numa carreira profissional, você conseguiu. Você sonhava em casar com um bom esposo ou com uma boa esposa, você conseguiu. Foram muitas promessas que você orou, pediu a Deus, e Deus derramou sobre você. Mas irmãos, isso é só a ponta do iceberg daquele que é o dono do ouro e da prata. Há muitas promessas ainda que nós podemos conquistar, mas algumas dessas promessas só virão se sairmos da onde estamos ou fazermos as mudanças que o Senhor está nos pedindo. Tem muitas pessoas que creem em Deus, mas não estão desfrutando das promessas de Deus. Então tem algo errado aí, porque Deus não é o tipo de pai que não deixa herança para os seus filhos. Então nós precisamos examinar a nossa vida e ver o que precisa ser ajustado para que a gente desfrute dessas promessas que Deus quer que a gente desfrute. Deus também prometeu a Abraão muito descendentes. Versículo 16, observem, olha o texto. Sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Irmãos, que promessa maravilhosa, que promessa grandiosa, que promessa grandiosa. E aí depois que Deus falou isso para Abraão, depois que Deus falou, olha, você será uma bênção, olha, a sua descendência será tão numerosa como o pó da terra. Sabe qual foi a reação de Abraão? Versículo 18, olha a reação de Abraão. Abraão mudou seu... Irmãos, Abraão já tinha mudado de um lugar para o outro, agora ele decide mudar novamente. Irmãos, fazer mudanças na vida não é fácil, como eu disse, a gente quer segurança, e mudanças nos tiram da nossa segurança. Mas por que Abraão ele não tinha dificuldade em mudar? Porque Abraão ele não media o tamanho da mudança que ele iria fazer, mas ele media o tamanho da promessa que ele iria receber. Era isso que Abraão visualizava. Se fosse preciso mudar 10 vezes, ele mudava, porque ele não visualizava a mudança, ele visualizava a promessa que Deus tinha para ele. Então a promessa de Deus não está aqui, então eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Isso é vida de grandeza, meus irmãos. Você estar no lugar onde o Senhor está mandando, para que Ele continue derramando as bênçãos sobre a sua vida. Às vezes nós estamos prontos para receber as promessas de Deus, mas nós não estamos prontos para fazer as mudanças necessárias que Ele requer. A gente quer a promessa, mas não quer fazer as mudanças. A gente quer a promessa e não quer fazer os ajustes necessários. Mudanças na vida vão exigir muito a nossa fé, a nossa disciplina. Por isso que a gente tem que estar aberto a mudanças que o Senhor nos pede. Deus tem muitas promessas para mim, para você, para essa igreja, e nós precisamos enxergar tudo isso. Deus nos chama a vivermos experiências com Ele. E nesse tempo de experiências com Deus pode aparecer o momento da promessa. Então creia e faça as mudanças que precisam serem feitas. Amém, irmãos? Terceiro momento, o momento da provação.
Agora nós vamos lá para Gênesis capítulo 22. Os 3 primeiros versículos. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, Abraão viveu aqui um dos momentos mais difíceis em sua experiência com Deus. Foi o momento da provação. Repare que no texto o Senhor já havia mudado o nome dele. Antes era Abrão, agora era Abraão, por conta Deus tinha falado que ele seria pai de multidões. Então Deus falou: olha, esse nome não vai combinar com você, você é pai de multidões. Então não é Abrão, é Abraão. Então Deus já tinha mudado. Agora vamos olhar bem para esse texto, que Deus tinha falado para ele que ele seria pai de multidões. Agora, como uma pessoa vai ser pai de multidões, tendo que sacrificar o seu único filho? Faz sentido, irmãos? Você recebeu uma palavra que você vai ser pai de, vamos dizer, Deus fala para você: olha, você vai ter muitos netos. Aí Deus fala para você: você tem um filho, então sacrifica. Aí você pensa: puxa, Deus falou que eu ia ter muitos netos, mas como que eu vou ter muitos netos se eu pegar meu único filho que vai gerar esses netos e ter que sacrificar? Fazia sentido, meus irmãos? O Senhor estava provando novamente a fé de Abraão, e ele estava provando os sentimentos de Abraão para com ele. Observe que o quanto Abraão amava seu filho. Deus falou isso para ele: toma seu filho, a quem você ama. Então era o momento de Abraão mostrar o que era prioridade em sua vida. Ou ele obedecia a Deus, ou ele obedecia a si mesmo. Ou ele obedecia a Deus não fazendo sentido, ou ele obedecia a si mesmo. Agora veja bem, a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: nós conseguimos obedecer a Deus mesmo quando não faz sentido para nós? Você consegue? Mesmo quando você não concorda, mesmo que não faça sentido para você, você consegue obedecer a Deus? Porque para Abraão não fazia sentido. Deus tinha falado que ele seria pai de multidões, mas como ser pai de multidões tendo que sacrificar o seu filho? Deus falou que ele seria uma bênção, mas matar um filho é sinal de ser uma pessoa abençoada. Irmão, se eu tivesse no lugar de Abraão, com certeza eu teria agido diferente. Deus falaria assim para mim: ó, Jean, você vai ter muitos netos. Aí passa um tempo: Jean, agora pega seu filho e sacrifica. Eu ia dizer assim: essa última voz que eu ouvi de pega seu filho e sacrifica, isso não é de Deus, não. Isso aí é a voz do diabo, isso aí não é de Deus. Porque Deus falou para mim que eu teria muitos netos. Agora passa um tempo, e eu escuto aqui no meu ouvido, dizendo que é para mim matar meu filho. Ah, essa voz não é de Deus, não. Deus falou que eu seria abençoado, e matar um filho não é ser abençoado. Isso que eu ouvi não é voz de Deus, não. Sabe, irmãos, a gente ouve muitas vozes. A gente ouve a nossa voz, a gente ouve a voz do nosso coração, a gente ouve a voz das pessoas, a gente ouve a voz de Deus, e a gente ouve a voz do inimigo. A questão é: qual voz nós vamos obedecer? Essa que faz a diferença. Agora, por que Abraão, ele obedeceu? Porque ele sabia exatamente e conhecia a voz de Deus.
E sabe como nós conhecemos a voz de Deus? Tendo experiências com Ele. Quando nós temos experiências com Deus, quando nós temos intimidade com Deus, a gente sabe que é Deus que está falando. A gente não tem dúvida. A gente não tem dúvida. É isso que estava acontecendo aqui. Olha a reação de Abraão no versículo 3. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Mesmo não fazendo sentido, talvez mesmo não concordando com aquele, porque Abraão amava muito seu filho e demorou para esse filho vir, porque Abraão teve esse filho já em idade avançada. Mas o que ele fez? O texto diz que ele partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Irmãos, há ocasiões na vida que não fará sentido nós obedecermos a Deus, mas nós precisamos obedecer. Agora, há pessoas que para obedecer a Deus, fica fazendo questionamentos para obter respostas, aí depois que tem essas respostas, aí ele decide obedecer. Mas eu vou dizer, aí não é mais fé, é razão. Porque a razão age dessa maneira. A razão questiona e espera as respostas. Quando vem as respostas, aí toma a decisão. Isso é a razão. A fé, a gente decide e acredita, mesmo não enxergando o que vem pela frente. Mas a gente acredita. Não é isso que a Bíblia diz? Que a fé é a prova das coisas que a gente não vê. A certeza das coisas que espera e as provas das coisas que não se vê. Isso é a fé. Então Abraão, ele não questionou. Não estava entendendo nada, mas ele obedeceu. Irmãos, fé é abandonar o natural para viver o sobrenatural. Tem muitos crentes vivendo a vida cristã só de modo natural. Não vê um milagre acontecer, não vê uma cura acontecer, não vê uma pessoa sendo salva, porque está andando na vida, está vivendo a vida só no natural, sempre questionando e decidindo sempre na razão, e nunca na fé. Por isso que vive experiências com Deus só no natural, não vive experiências com Deus no sobrenatural. O que é prioridade na sua vida? Você obedece a Deus só quando faz sentido? Só quando você concorda? Irmãos, Deus nos chama a vivermos experiências com Ele. E nesses momentos de experiências com Deus, vai aparecer o momento da provação, onde Deus vai examinar e sondar o seu coração. Ele já sabe o que está lá, mas Ele vai mostrar para você mesmo. Agora entenda uma coisa, Deus, Ele nos prova para aprovar. Deus, Ele não nos prova para nos acusar, para dizer que você ia falhar. Eu sabia que você não ia conseguir, eu sabia que você ia desistir. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é nos provar para que a gente melhore, para que a gente seja aprovado, para que a gente cresça. A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor é de nos causar dano, mas de nos fazer prosperar, nos garantir uma esperança e um futuro. A palavra de Deus diz isso. Então Deus prova você para aprovar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos para o quarto e último momento nessa experiência de Abraão com Deus, que foi o momento da aprovação. Gênesis capítulo 22. Agora nós vamos para o versículo 9 ao versículo 12. Diz o seguinte: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho.
Irmãos, Abraão, ele estava disposto a fazer aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer. Deus tinha falado para Abraão: olha, vai e sacrifica seu filho. Versículo 10 diz que ele pegou a faca para sacrificar o seu filho. Abraão, ele estava disposto a fazer o que o Senhor tinha mandado. O Senhor me deu? Amém. O Senhor mandou sacrificar? Eu vou sacrificar. Ele estava disposto. Irmãos, o que nós podemos observar aqui, que Abraão, ele demonstrou a sua fé não apenas de palavras, mas ele mostrou a sua fé através de uma atitude de obediência. O que eu disse no início do sermão, que a fé sem obras, ela é... Então Abraão, ele mostrou a sua fé não somente de palavras, mas também de atitudes. Irmãos, muitas vezes nós demonstramos a nossa fé vindo ao louvando a Deus, orando, mas quando as coisas apertam, parece que as coisas mudam. Cadê o louvor? O louvor dos nossos lábios sumiram. A nossa oração intercessória sumiu. Porque a gente estava demonstrando apenas em palavras. Mas aí, quando as coisas apertam, é hora da gente mostrar também que a gente só não vive de palavras, que a gente vive também de atitudes. Abraão sabia muito bem disto. Por isso que ele recebeu a aprovação. Versículo 12, olha que fantástico que Deus disse a Abraão: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Irmãos, você também pode escutar isso do Senhor, palavras de aprovação, dizendo a você: olha, sei que você teme a Deus, porque diante das dificuldades, você ora e não murmura. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não guarda rancor, você perdoa. Agora eu sei que você ama a Deus, porque você não se envolve com os valores. Para você o que interessa é os valores do reino. Você também pode ouvir isso do Senhor. Palavras de aprovação. Irmãos, eu creio que Abraão, ele não foi mais a mesma pessoa depois dessa experiência fantástica que ele teve com Deus. Você não é mais o mesmo depois de suas experiências com Deus. A experiência com Deus serve para nos fortalecer. As experiências com Deus servem para nos fazer crescer. As experiências com Deus servem para aumentar a nossa fé. As experiências com Deus servem para nos restaurar. As experiências com Deus servem para nós experimentarmos mais o poder de Deus agindo em nossa vida. E é por isso que nós precisamos ter constantes experiências com Deus. Ela nos mantém a chama acesa, a fé viva dentro de nós. Por isso que nós precisamos ter essas experiências com Deus. Em um desses momentos vai aparecer o momento da aprovação, em que Deus vai dizer coisas boas a seu respeito, onde você vai sentir claramente: realmente eu estou no em que Deus quer que eu esteja. Amém, irmãos? Que experiência forte com Deus que Abraão viveu. E em todos os momentos dessa experiência, Abraão demonstrou ser um homem de fé, um homem que Deus podia confiar, um homem que não tinha a intenção de contrariar o Senhor, um homem que sabia exatamente o que era prioridade na sua vida. Agora perceba que sempre, quando Deus fala com Abraão, você vai ver na palavra de Deus: partiu Abraão. Deus falou: sai da sua terra. O texto diz: partiu Abraão. Chegando em outro lugar, a Bíblia diz: Abraão partiu, mudou seu acampamento. Depois o Senhor falou para ele: vai e sacrifica seu filho. O que a Bíblia diz? Partiu Abraão para o lugar que o Senhor havia mandado. Vocês observem que toda vez que Deus falava com Abraão, Abraão não ficava parado, ele se movia, porque crente é uma pessoa ativa, não é uma pessoa passiva. Quando Deus fala com a gente precisa se mover, não ficar parado. E era isso que Abraão fazia. No momento do chamado,
No momento da promessa, ele acreditou. E no momento da provação, ele foi aprovado. Agora vamos voltar ao primeiro versículo que nós lemos no início da nossa mensagem. Hebreus 11, versículo 1. Olha o que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olhe bem para esse texto. Esse texto, a fé tem a ver com duas realidades. Duas realidades. A primeira realidade é a realidade futura. Realidade futura. Olha o que diz. Certeza daquilo que... Isso, irmãos, é a realidade futura. Não chegou, mas eu sei que vai chegar. Amém? Realidade futura. A outra realidade é a realidade invisível. Prova das coisas que eu não estou vendo, mas eu acredito, vai acontecer. Então são duas realidades que a fé tem a ver. É uma realidade futura, é uma realidade invisível. Então Abraão, ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para uma realidade futura e invisível, porque a fé de Abraão realmente era a certeza daquilo que ele esperava e as coisas daquilo que eles não estavam. Nós precisamos buscar viver essas experiências com Deus. Talvez você pense, pastor, mas eu já tive experiências com Deus. Amém, meu irmão. Glória a Deus porque você teve experiências com Deus. Mas aquelas experiências foram boas? Foram. Aquelas experiências foram importantes? Foram. Aquelas experiências foram para aquele momento, foram para aquela época. Está na hora de você viver novas experiências com Deus. Chega de ficar apegado só naquelas experiências do passado. De ficar falando e conversando quando eu orava, quando eu lia a Bíblia. Uma vez Deus agiu na vida, Deus quer fazer isso constantemente na sua vida. E aquelas experiências ficaram para trás, mas é hora de vir novas experiências com Deus. Em sua experiência com Deus, Abraão viveu o momento do chamado, da promessa, da aprovação e da aprovação. E você? Que momento você quer viver com Deus nas suas experiências? Qual momento você quer viver? Porque a vida cristã, ela é relevante quando ela é profunda e não rasa. A vida cristã, ela é relevante quando ela é vivida pela fé e não pela razão. A vida cristã é relevante quando nós vivemos experiências com Deus. E a pergunta que fica para a aplicação dessa mensagem é: pastor, eu quero viver essas experiências com Deus. Eu quero voltar a viver essas experiências com Deus. Eu desejo isso. Eu quero voltar. O que eu faço? Nós vamos para a palavra de novo. Isaías capítulo 55, versículo 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto está perto. Ouça para você. Você não terá experiências com Deus assistindo novela. Você não terá experiências com Deus frequentando balada, saindo do culto e indo tomar uma cervejinha. Você não terá experiências com Deus sendo viciado em redes sociais. Você não terá experiências com Deus tendo experiências com o mundo. Meu irmão, você quer ter experiência com Deus? É boca no pó. É buscando ser obediente. A igreja do Senhor, ela não é formada de pessoas perfeitas. Ela é formada de pessoas obedientes. Porque Abraão, ele não era perfeito. Quando ele foi habitar lá em Gerar, ele mentiu falando que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Moisés não era perfeito. Porque Deus mandou ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Então a gente vê várias pessoas na Bíblia que elas não eram perfeitas, mas elas tinham uma intenção e uma vontade de obedecer ao Senhor. Então na igreja não vai ter pessoas perfeitas não, vai ter pessoas com defeitos, mas o que importa é a sua intenção. Errei, me arrependi,
mas eu errei tentando acertar. A igreja é formada de pessoas obedientes, por isso que Davi, quando ele pecou com Betseba, quando ele escreveu o salmo ali, ele disse no salmo: Senhor, me dá um espírito pronto a obedecer, porque eu não quero deixar de te obedecer. Irmãos, é isso que vale dentro da igreja do Senhor, é esse espírito pronto a obedecer ao Senhor. Esse espírito pronto a buscar experiências verdadeiras com o Senhor. Porque quando a gente quer ter experiências com Deus, mas está buscando em outro lugar, meu irmão, a gente está colocando o Senhor à prova. A gente quer ter experiências com Deus, mas indo para um caminho que não é dele, a gente está colocando Deus à prova. Nós não podemos colocar o Senhor à prova. Deus lhe chama a viver experiências com Ele. E eu quero dizer para você, você não será o mesmo e você não vai se arrepender. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Quero que a equipe de louvor possa cantar bem baixinho. Nós vamos ter um momento de ministração aqui. E eu quero que você comece a orar. E depois desse tempo orando, o pastor Jefferson vai dirigir esse momento de intercessão. Como eu disse, você veio aqui, veio para receber algo de Deus, então não saia daqui sem isso em suas mãos. Então, agora é um momento de consertos, de tudo aquilo que o Espírito Santo falou para você. Agora é o momento de você se consertar e falar: Deus, por que eu não tenho vivido essas experiências? Será que sim, vive a semana inteira, vem para o domingo, assiste o culto, vai para casa, volta, vem? Não, meu irmão. A vida cristã, ela não pode ser morna, ela tem que ser quente, fervorosa. Amém? Então, vou dar um tempinho para você começar a orar aí onde você está. Fique à vontade. Quer vir aqui na frente? Vem. Pode vir aqui na frente. Quer se ajoelhar? Se ajoelha. Quer ficar em pé? Quer sentar? Não importa a maneira, importa é o que? A sua intenção de coração. Quer vir aqui à frente? Pode vir, pode sair do seu lugar. Enquanto eles cantam bem baixinho, você vai orar e daqui a pouco o pastor Jefferson estará orando pela sua vida e encerrando o nosso culto.
Pai, nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos com tudo que nós temos. E ter experiências com o Senhor é o que forma nosso caráter, a nossa vida. Ter experiências com o Senhor leva à tua presença. Ter experiências com o Senhor transforma o nosso ser. Por isso, Paizinho, algumas pessoas estão aqui à frente. Essas pessoas estão dizendo assim: Deus, eu quero que o Senhor diga para mim o que fazer neste e neste caso. Então, Pai, a minha oração nesse momento, o meu pedido é que o Senhor olhe o coração delas e ministre aos seus corações a resposta da pergunta, do momento, a solução daquilo que eles vivem, da entrega pessoal ao Senhor, daqueles que estão aqui à frente, ou aqueles que se assentaram, ou se ajoelharam e disseram: Senhor, eu quero ter experiências no dia a dia com o Senhor, e que o teu nome, Senhor, a tua glória seja vista na vida deles. Sabe, Deus, nós queremos nos impor às situações em que Satanás tem lançado contra a vida deles. Nós queremos resistir à vida, a favor da vida dessas pessoas, para que o teu nome seja glorificado, e que o engano, a cegueira, aquilo que aparentemente é simplesmente uma coisa boa, mas leva a caminho de morte, seja repreendido em nome de Jesus, e que o teu nome seja realmente engrandecido. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos todos ficar em pé. E eu quero despedir você com a bênção apostólica. Só que eu gostaria dessa vez que você fizesse assim, olhando para uma pessoa que está do seu lado. Você acha que dá? E assim causa muitos constrangimentos. Quero que você olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: olha, que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você, agora e para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe os seus dias. Venha sempre para que nós possamos atuar o nome do Senhor. Vai na paz.